Afinal, Bolsonaro vai ser preso ou não vai? Eu vou tentar resumir para vocês aqui um pouco do que está acontecendo. Já houve 2 votos, já houve uma prévia de um voto, e isso pode ser bom, ruim. Ele vai ser preso, as pessoas que estão ou não, as pessoas que estão sendo julgadas também serão presas ou não. Acompanha tudo agora aqui nesse resumo do BarbaCast, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu vou pedir só o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Se tiver a função de hype aí, vocês deixem um hype também, que ajuda bastante a distribuir o nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá. Bolsonaro e outros 7 são réus, né? Alguns são militares, entre eles acho que o coronel, né? Heleno, o major Cid e outros, né? E eles são acusados de arquitetar uma organização criminosa com o objetivo de realizar um golpe de Estado, que foi o que aconteceu após a sua derrota, ou melhor, que supostamente aconteceu após a sua derrota em 2022. E as acusações envolvem o seguinte: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, atos de vandalismo e dano qualificado a patrimônio público e tombado, e participação em crimes, e participação em organização criminosa. Tá bom? Esses são as 3 principais acusações as quais Bolsonaro e esses outros 7 réus estão sendo julgados. Vamos falar sobre a tentativa de impedimento dos ministros, né? A defesa tentou impedir que Alexandre de Moraes e Flávio Dino participassem, né, do julgamento do Bolsonaro e dos outros. O que foi alegado, né, para que eles não participassem é que o Alexandre de Moraes era alvo dentro da trama, né, de um plano de assassinato. Então ele está envolvido de certa forma, de toda forma, nesse caso, né, ele seria a vítima. E o Dino foi autor de uma queixa-crime contra o Bolsonaro antes de ser ministro do STF. Então esses dois, por conta dessas 2 alegações, não poderiam, segundo a defesa, participar do julgamento. E essas tentativas foram rejeitadas pelo plenário com um placar de 9-1. O único voto favorável a esse impedimento foi o do ministro André Mendonça. Também o pedido de afastamento do Cristiano Zanin foi rejeitado por unanimidade. Tanto Barroso quanto o próprio Dino defendem que não existem razões legais para seu impedimento, ressaltando a falta de provas concretas de parcialidade. Então, enfim, tem essa questão que, sim, o cara, quem não gosta do Alexandre de Moraes costuma dizer que ele é o promotor, a vítima e o juiz, né, dentro do mesmo processo. E essa foi uma das teses que a defesa tentou apresentar, mas não foi ouvida. Vamos falar agora de acórdão e impacto. Com os votos do Alexandre de Moraes e Flávio Dino, o placar já está 2-0 a favor da condenação do Bolsonaro ou aceitação da denúncia. O julgamento segue com a expectativa de que outros ministros da primeira turma, como Fux, Carmen, Lúcia e Zanin, votem nos próximos dias. É necessário maioria simples para a condenação. O Fux meio que indicou que vai votar contra essa acusação. Dino tem uma jurisprudência histórica, né? O Dino citou o golpe de militar de 64 como contexto abominável, reforçando a importância da manutenção do Estado de Direito e a gravidade de qualquer tentativa de golpe. E aí a gente vê aqui a questão do Fux. Multibet, quem aposta confia. Aposte com quem te dá múltiplas possibilidades. Aprecie com moderação e jogue com responsabilidade. Apenas maiores de 18 anos, hein? Vamos falar agora da situação do Fux, né? Aqui, resumindo aqui a matéria do jornal o Globo, a delação do Cid e a junção de crimes são motivos pelos quais o Fux se tornou uma esperança dos bolsonaristas no julgamento dessa trama golpista, como a Globo gosta de chamar, né? E mesmo diante dos 2 votos que já aconteceram a favor da condenação do Bolsonaro e outras 7 pessoas,
as ponderações feitas pelo Luiz Fux, o ministro, antes do julgamento, alimentam esperanças das defesas. Ele disse o seguinte, né, logo no início dessa fase de votos, na terça-feira, ele se posicionou em contraponto ao voto do Alexandre de Moraes, após o relator avisar que analisaria pedidos preliminares das defesas e em seguida iniciaria seu voto, portanto sem submetê-las aos demais integrantes da primeira turma. Fux afirmou que ia se manifestar separadamente nos questionamentos dos advogados dos réus. E ele disse o seguinte, abre aspas, Vossa Excelência está votando as preliminares. Eu vou me reservar o direito de votar elas no momento em que apresentar meu voto. Desde o recebimento das denúncias, por questão de coerência, eu sempre ressalvei ter ficado vencido nessas posições. E ele explicou que, embora acompanhe a dinâmica do Alexandre de Moraes, pretende retomar o debate sobre esses pontos quando for a sua vez de votar. E ele também disse o seguinte, assim como Vossa Excelência está indo direto ao voto, eu também vou, mas farei referência às questões processuais quando chegar a minha vez. Cadê? Deixa eu ver. Mesmo ele tendo assim, ele sempre votou favoravelmente ao Alexandre de Moraes, enfim, às decisões do Alexandre de Moraes. Mas, com isso, então, essa divergência do Fux é relevante demais para que as defesas que tentaram, por algumas vezes, levar o caso ao plenário da Corte, onde o caso seria analisado pelos 11 ministros e não apenas pelos 5 ministros da primeira turma. Então, por isso que é importante o voto do Fux, é por isso que a defesa está se agarrando a esse voto, que se ele for contrário, eles podem recorrer, enfim, ao plenário, a todo mundo, né, para que todos os ministros possam votar e também, obviamente, acaba adiando essa decisão, mantendo aí o Bolsonaro e os outros 7 acusados na mesma situação que estão hoje. Quem está preso está preso, quem está solto, mas ainda não condenados, não é? Sim, o Fux também fala bastante sobre a delação premiada, né, do Mauro Cid, que depois foi, de certa forma, ignorado o benefício que ele poderia ter direito caso ele fizesse a delação premiada. Enfim, tudo isso a gente vai acompanhar a partir de hoje. Os próximos julgamentos, as próximas decisões, os próximos votos, melhor dizendo, serão hoje dados a partir de hoje, né? E a gente vai ver o que vai acontecer. Teve a questão aí do Trump, né? A assessora do Trump ontem disse que o presidente americano está disposto a fazer qualquer coisa para manter a liberdade de expressão enfim, o mundo fora desse... Como é que ela falou? Qual foi a palavra que ela usou? Ditadura, dessas ditaduras. Inclusive que o presidente Trump estaria disposto a uma resposta armada. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Não sei se... Ela foi perguntada em relação ao julgamento do Bolsonaro, que está acontecendo aqui no Brasil, mas eu não acho difícil que tenha alguma coisa em relação à guerra, mas é isso. O que vocês acham? O que vocês estão torcendo para acontecer? Vocês querem o Bolsonaro preso, Bolsonaro solto? Comentem, deixem o like, se inscrevam no canal. Nós estamos juntos, eu fui. Tá cansado de ver propaganda no YouTube, não tá? Então eu tenho uma dica para você. Clica agora aqui embaixo em Seja Membro. Por a partir de R$2 por mês, você vai ter um benefício exclusivo. Você vai poder ver todos os nossos vídeos sem nenhuma propaganda, tanto nossa quanto do YouTube, tá bom? Gostou desse corte, né? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. E se tiver a função de hype, deixa o hype também, é de graça e ajuda tanto a gente. E eu também tenho uma dica para você. Se você quiser ganhar dinheiro de verdade com o YouTube, eu recomendo o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter, o melhor curso da internet para você ganhar dinheiro com o YouTube. Aliás, não só com o YouTube, mas com todas as redes sociais, tá bom? Ele tem vários módulos, é muito completo. O link está aqui embaixo. YouTube Sem Aparecer, o melhor curso de ganhar dinheiro na internet. E não é furada, não é esse negócio de arraste paciente. Você tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta caso vocês não gostem. Então, eu recomendo. Valeu!